Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora nós vamos para as correntes musicais, a nossa aula de número 10. Particularmente eu gosto bastante de falar sobre as correntes, né? Principalmente aí que elas antecedem, né, as vanguardas europeias, né, que influenciaram toda a nossa cultura artística brasileira, dando origem aí, dando seguimento à Semana da Arte Moderna de 22. Então eu gosto bastante de falar sobre o impressionismo e expressionismo, que eles antecedem, né, todas as vanguardas europeias que vêm no decorrer aí do nosso período da arte brasileira. Então vamos falar aí sobre as características do nacionalismo musical. O nacionalismo musical é um movimento que surge na segunda metade do século XIX e ele nasce como reação à pressão do romantismo, que invade e condiciona a música europeia do momento. Então ninguém mais aguenta, gente, aquela densidade, aquele cromatismo, né? Aquela música extremamente densa que nós vimos anteriormente. Os lugares onde o movimento aparece com mais força é a Rússia, a Hungria, a Noruega e aí a Espanha. Lembrando que a grande característica aí desse movimento, né, dessa música que antecede o impressionismo musical, é a questão do nacionalismo. E também a arte sofre essa forte influência. Então, esses quatro países que eu citei anteriormente, né? Eles estavam muito tempo sob a influência germânica, né? Ou italiana, então eles sentem a necessidade de romper e criar algo distinto, buscando as raízes do seu povo. Os compositores também buscam novas expressões musicais, baseadas nos ritmos, nas danças dos seus países. O objetivo é de reafirmar valores essenciais de cada nação por meio de sua música popular e do seu folclore. Camille Saint-Saëns renovou a música francesa, né, e foi um dos fundadores da Sociedade Nacional da Música na França. Logo ao lado nós temos essa obra incrível aí, né, de Claude Monet, que é a Impressão ao Nascer do Sol. E na música aparece esse termo, né, impressionismo em 1887, mas a pintura já demonstra, né, essa temática impressionista e esse movimento artístico, né, a partir da obra de Claude Monet, Impression Soleil Levant, ou Impressão ao Nascer do Sol. Aqui também, prosseguindo, né, inspirados na pintura aí de Monet, os musicistas da época se inspiraram, né, e eles queriam se afastar daquele estilo pesado, romântico alemão, né, que nós vimos anteriormente. Prelude las Précipices midi de Fanny, Prelúdio à Siesta de um Fauno, de Claude Debussy, foi a primeira manifestação musical impressionista e talvez seja a primeira música moderna já feita. Nós já vamos falar dessa figura importantíssima francesa que é Claude Debussy. Assim como na pintura, né, a música impressionista não possui linhas, né? Melódicas, nítidas, densas, pesadas, contraponto, as melodias são pouco angulosas, sensuais e étereas. Não segue o clássico sistema tonal ocidental, buscando harmonias em outras culturas, principalmente nas asiáticas. Os principais compositores impressionistas são Claude Debussy, Ravel, Falla e Respighi. Vamos falar um pouco aí sobre Claude Debussy, como você pode ver na figura logo acima aí, à sua direita, né, do vídeo. Esse compositor, ele é francês e ele é o representante da música impressionista, né, junto com Maurice Ravel. Ou seja, nós temos Monet na pintura e temos Debussy na música com Ravel. Ele fez corrente emprego de muitas notas tocadas, quase ao mesmo tempo glissando, ou seja, subindo e descendo essas notas. E a música tende a provocar correspondências sensoriais entre o ouvido, a visão, o olfato e o tato. Então vamos falar aí também sobre Maurice Ravel, que está logo abaixo aí, né, do seu vídeo. Ravel criou diversas obras para os balés russos do empresário Sergei Diaghilev
e sua obra era descrita por ele como uma dança em um movimento moderado e constantemente uniforme, tanto pelo movimento, pela harmonia e o ritmo, marcado pelo tambor, pela percussão. O único elemento de diversidade é ocasionado pelo crescimento orquestral, né? Orquestral. Ou seja, a obra mais famosa é o Bolero de Ravel. Nós vamos falar aí um pouco também sobre o impressionismo brasileiro, né? Com a figura aí totalmente inspirada em Claude Debussy, né? E também em Ravel. Vamos falar aí da nossa figura do Heitor Villa-Lobos, né? E ele apresentou aí composições com formas mais curtas. Exploravam as escalas, principalmente a hexafônica ou a de tons inteiros, ou seja, apenas tom, não tinha semitom nas composições, né, de Villa-Lobos. E as notas possuem um tom de distância, ou seja, são notas longas, né? Aí, como nós podemos observar, as características aí da obra de Villa-Lobos é o impressionismo musical, ele provoca sentimentos e sensações, é mágico o poder sobre a imaginação e ele usufruía da natureza brasileira, misturava vozes musicais com a música erudita. E também lembrando que Villa-Lobos passou um longo tempo, né, pesquisando, entrando aí em consenso com a música indígena, né? Então ele percorreu várias tribos aí, participando, né, fazendo a junção entre a música erudita e a música indígena para que fossem enaltecidos, né, o índio, os valores aí que envolvem, né, toda a nossa cultura brasileira e teve essa valorização do índio como parte central em suas composições. Pessoal, então, continuando aí a nossa sequência, né, de aulas geminadas, vamos dar início aí ao expressionismo musical, que acontece entre 1900 e 1930. Então, lembrando que esse período é um período de grande evolução aí, né, dentro da arte, da história da arte, né? Nós acabamos de sair do período da Belle Époque, né? Dentro da história da arte, com a cultura europeia totalmente em ascensão, né? Do nacionalismo musical. Saímos aí, o expressionismo acontece no período, né? Antecessor à Primeira Guerra e pós-Primeira Guerra também. Então, o século XX está marcado por muitas inovações e acontecimentos históricos. Nós temos aí um fator determinante que é a industrialização, a tecnologia e a globalização modificaram a maneira, né, rápida e profunda das pessoas viverem anteriormente, até mesmo no romantismo, né? Então, nós temos aí as pessoas vivendo no corre-corre do dia a dia, né? Cada vez mais condicionadas aí por uma sociedade industrial, o homem deseja afastar-se da ruidosa e movimentada vida das grandes cidades europeias e corre aqui para o expressionismo musical. Na arte aí nós temos o grande expoente, né, Eduard Munch, aí, o grande pintor, com a sua obra O Grito, que representa bem o que é a sociedade, né, do século, final do século XIX, início do século XX, e essa obra muito realizada, releitura até mesmo no que nós podemos observar no contexto escolar, né? É uma obra muito importante aí para a história da arte e ela deu início ao movimento expressionista. Aí na música nós temos aí o Arnold Schoenberg, grande compositor, teórico musical, pintor, professor e poeta. Ele desenvolveu em 1921 a técnica dodecafônica, que ela tem base os 12 sons, 7 notas musicais mais sustenidos e bemóis. Nós vamos ver um pouco mais para frente sobre essa técnica dodecafônica que gosta muito de cair em vestibular, mas muito mesmo, gente.
Os sons não podem ser repetidos até que tenham aparecido a todos buscando romper com a tonalidade. Então, as principais características aí do movimento expressionista, lembrando que nós estamos aí no período, né, que eu posso dizer para vocês que é o período na história, né, que podemos chamar de contemporâneo lá na Europa, né, aqui no Brasil ainda estamos vivendo o período moderno, né, e o movimento expressionista ele nasce na Europa, na Alemanha especialmente, né. Ele manifestou-se às vésperas da Primeira Guerra Mundial, como vocês podem observar, até na questão da datação. Caracterizou-se aí pela expressividade subjetiva da arte, ou seja, a arte em entrelinhas, atingida pelo pessimismo, né, devido aos acontecimentos traumáticos do momento, ou seja, até muitos artistas foram para a guerra, né, com esses ideais ainda advindos aí do nacionalismo, advindos do impressionismo, que você deve de amar o teu país, lutar pelo teu país, né, exaltar, enaltecer a tua raça, a tua etnia, acabam indo para a guerra. Muitos perdem alguns órgãos, né? Voltam, não podem mais praticar a arte, então isso causou um trauma geral na época. E estendeu-se, né, a todas as esferas da atividade artística. Então, nessa época, nós tivemos a ruptura com as regras tradicionais. Por isso que eu amo falar sobre impressionismo e expressionismo, porque ele antecede as vanguardas europeias, onde são rompidos todos aqueles padrões, né, principalmente greco-romanos, né, da exaltação da beleza, da simetria, da perfeição. E aqui os artistas querem criar algo novo, retratando seus traumas aí no pré, no durante e no pós-guerra. Então, nós podemos falar aí sobre Vassily Kandinsky, né, e Schoenberg. O Kandinsky, como Schoenberg, é pintor, né, e os dois eram amigos e mantiveram um diálogo interessantíssimo entre a música e a pintura. Nós vemos na obra de Schoenberg muito retrato da obra de Kandinsky. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a música dodecafônica no expressionismo, né? Estamos falando ainda sobre correntes musicais, mas sobre o dodecafonismo que aparece muito no vestibular. Quase todo vestibular cai uma ou duas lá, somatórias ou uma questão toda sobre o dodecafonismo. Então, a primeira manifestação expressionista ocorre em 1918 com Schoenberg. Ele rompe totalmente com o sistema tonal. Então, anteriormente, nós vimos no impressionismo que se usava o tom, né? Agora não, agora as obras são atonais, elas não têm mais uma tonalidade dominante como hoje em dia. Hoje em dia você escreve uma obra em tom de ré, em tom de mi e segue aquela sequência, né, de notação musical. Aqui não, as obras são atonais, elas não têm uma tonalidade dominante. Olha só que interessante, pessoal, por isso que é tão cobrado em prova. Então, pré-dodecafônicas, o que significa? Que são 12 sons da escala organizado da forma conveniente a você. Depois de organizadas as notas, você as trabalha em altura, em velocidade e mudança de timbre, mas a nota não pode ser repetida enquanto não passar pelas outras 12 notas. E é liberado trocar as notas de trás para frente, reduzir ou aumentar intervalos. Olha aí uma composição de Schoenberg aí, né? Usando essas 12 notas. Pode ver que ele tá aqui no meio, né? Tá no médio, de repente ele desce, de repente ele sobe usando sustenido, de repente ele sobe usando um bemol. Então, quer dizer, mas você pode reparar que antes dele descrever as 12 notas, ele não repete nenhuma. A única regra era essa, mas você escrevia, ia compor, ia tocar da forma que lhe fosse mais agradável. E eu gosto de fazer uma musiquinha sempre pra gente cantar. Vai, Schoenbergão,
vai Schoenbergão, para de sofrer para compor uma canção, porque era um sofrimento compor. Imagina lá do tempo do romantismo como era denso, complicado, cromático. Aqui Schoenbergão não, ele rompe como outros artistas rompem também, né? Como Kandinsky rompeu na pintura. Então é muito interessante, pessoal. Ouçam uma, duas, três, quatro vezes essa aula, porque ela cai a penca, a rodo em todos os vestibulares. Então vai o vermelhão do nosso sinaleiro do vestibular aí para vocês. Bom, pessoal, na próxima aula nós já concluiremos aí, né, a nossa música moderna, falando sobre música eletrônica concreta e aleatória. Um forte abraço aí para vocês. Não citei, pessoal, não esquecendo que não citei aqui o teatro nem a dança, porque nós não temos nenhum acontecimento de suma importância que possa cair em prova. Ela se mantém como ela acontecia lá no romantismo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço aí e até mais. Tchau, tchau.